Olá, tudo bem? Hoje, então, eu vou estar apresentando o nosso trabalho, que foi enviado ao primeiro Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS. O título do nosso trabalho é As dificuldades encontradas no tratamento da diabetes mellitus do tipo 1 e 2. A diabetes do tipo 1, ela se trata de uma patologia autolimitada, crônica e genética. Normalmente, ela é comum ao aparecimento durante a infância e ou na adolescência. Após o diagnóstico da diabetes, é preciso realizar o tratamento corretamente. Porém, há uma grande dificuldade relacionada à má alimentação, à não aderência de exercícios físicos e a dificuldade em utilizar a insulinoterapia, o que ocorre então uma dificuldade no controle da glicemia. A diabetes do tipo 2, ela se manifesta em adultos e normalmente é assintomático. Geralmente ocorre em pessoas obesas, sedentárias e que possuem um histórico familiar. Os sinais e sintomas costumam ser lentos e possibilita complicações tardias. O tratamento ele também deve ser realizado de forma eficaz e com manutenções diárias, com o intuito de minimizar agravos, implantando o uso de medicações, fazendo a monitorização da glicemia, a realização de atividade física e uma alimentação balanceada. A metodologia do nosso trabalho é uma revisão integrativa de literatura, no qual foi utilizada a, o banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e a plataforma Cielo. E as palavras-chave utilizadas foram diabetes mellitus, complicações da diabetes, assistência integral à saúde e equipe multiprofissional. A pergunta norteadora foi: quais as maiores dificuldades encontradas no tratamento e planejamento do paciente portador de diabetes mellitus? A gente obteve, então, um total de 55 artigos, e a partir do que a gente fez como critério de inclusão, e depois da exclusão de alguma literatura cinzenta e dos títulos dos trabalhos, a gente concluiu que foram selecionados 6 artigos para compor, então, esse estudo. O presente trabalho não necessitou de uma aprovação do Comitê de Ética, porque é um conteúdo de livre acesso, não se tratando, então, de documentos que necessitam de sigilo. Agora, voltando à questão da fisiopatologia e as dificuldades encontradas no tratamento da diabetes mellitus tipo 1, diante das inúmeras doenças que acometem a infância, a diabetes ela se encaixa numa doença crônica, acometendo grande parte da população infantil de todo o mundo. Sua grande maioria são crianças e jovens sem excesso de peso, com inícios abruptos com evolução para cetoacidose, pois ocorre uma destruição das células beta-pancreáticas. Esse é um processo autoimune de natureza idiopática, sendo assim, o uso de hormônios como a insulina se torna indispensáveis para seu tratamento. Normalmente, seu diagnóstico é feito por exames laboratoriais detectados pela presença de células autoanticorpos circulantes no sangue periférico. Ainda da fisiopatologia da diabetes do tipo 1, por se tratar de uma doença que acomete crianças e adolescentes, é necessária a presença dos pais nesse processo de adoecimento, para fazer também tanto o diagnóstico da doença, tratamento e autocuidado, né? Então, eles são fundamentais. Para enfrentar diabetes e regir o regime terapêutico, os pais recorrem a diversas estratégias, procurando lidar inicialmente com a doença e priorizando as necessidades das crianças. Então, tem que ter uma avaliação diária da glicemia, fazer os retornos no médico para fazer a dosagem correta da insulina, se for necessário, fazer bombas de insulina, flexibilizar as refeições, ver a questão de dietas e regimes, além de lidar com questões sociais nas escolas, na escola, né? Atividade física e o convívio dessa criança portadora ao lidar com demais crianças. No caso da fisiopatologia e as dificuldades encontradas no tratamento da diabetes mellitus tipo 2, a gente vê que esse processo de doença crônica, ela se dá pelo processo do envelhecimento populacional, onde que a gente começa a se observar, então, mais fatores de risco, como o caso de sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, o próprio estilo de vida em si,
e os desencadeados pelos avanços tecnológicos e industriais. Assim, vai aumentar então essas doenças crônicas que alcançam vários níveis mundiais. Esse envelhecimento populacional, combinado com o estilo de vida, ele acaba potencializando a diabetes e, por conta de fatores genéticos, ambientais, a diabetes vem se tornando cada vez mais incidente na população adulta e idosa. Ainda em relação à diabetes do tipo 2, a gente também entende que a orientação de um profissional e autocuidado do paciente é fundamental para que haja uma regressão dos sinais e sintomas. E os níveis de glicemia, para que os níveis de glicemia se tornem estáveis e para que não haja, então, uma sequela para o paciente. E aí acaba evitando outras manifestações, como pé diabético, úlcera, amputações de membro, doenças renais e outros problemas, como problemas de visão. Então, a gente conclui que esse estudo foi feito pela análise de artigos. A gente encontrou que as dificuldades apresentadas na detecção da doença, no tratamento e nas manifestações tanto da diabetes do tipo 1 quanto do tipo 2, além das dificuldades encontradas também na prática do autocuidado e no aconselhamento profissional, realizadas em pacientes idosos, crianças, seus familiares ou pais responsáveis. Também foi permitido identificar as suas principais preocupações em relação ao estilo de vida, curso da doença, cuidados diários, o reconhecimento de problemas, complicações e o modo como buscam as informações de saúde. Então, esse foi o nosso trabalho. Aqui estão as referências. Muito obrigada e até mais.